oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esta videoaula. Nesta aula nós faremos a correção dos exercícios que foram solicitados na aula de ontem. São os exercícios da seção parada obrigatória, das páginas 10 e 11, ok? Então nós faremos a correção dos exercícios 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos lá então? Antes disso, eu peço por favor que você copie as informações referentes ao cabeçalho, colocando o nome da escola Terra Mater, a data da aula de hoje, dia 6 de agosto, quinta-feira. Nós estamos estudando as vozes verbais e você está se tornando cada vez mais capaz de perceber o emprego das vozes verbais como recursos expressivos relacionados à intenção argumentativa do interlocutor. Nesta aula eu farei a correção dos exercícios, como eu mencionei, e deixarei também uma atividade para que vocês possam resolver para a próxima semana, ok? Vamos lá então? Nós temos ali um texto que mistura a linguagem verbal e não verbal, é uma campanha educativa que alerta a população ali sobre a transmissão da febre amarela. Porque muitas pessoas consideram que o transmissor da febre amarela é o macaco. Então essa campanha educativa tem por objetivo conscientizar a população de que o vetor, ou seja, responsável pela transmissão, é o mosquito e não o macaco. Vamos à leitura então do texto. Eu não transmito febre amarela. A doença é transmitida apenas por mosquitos. Hashtag a culpa não é do macaco. Muito bem. Qual é o propósito comunicativo desse texto? Você conseguiu identificar pelo seu conhecimento sobre esse gênero textual, sobre as informações que circulam na mídia, sobre as reportagens que você já assistiu sobre esse tema, sobre esse assunto? Certamente, nós podemos dizer que o propósito comunicativo desse texto é deixar claro para a população que o macaco não transmite a febre amarela para o homem, porque nós sabemos que o único vetor dessa doença é o mosquito e não o macaco. A campanha procura, então, enfatizar a população que a culpa não é desse animal. Aliás, ele é tão vítima quanto nós, seres humanos. Ok? Próxima questão. 6. Em sua opinião, por que a expressão não transmito foi grafada com uma cor diferente do restante do texto? Perceba que ali na campanha foi usada uma cor ali laranja, uma cor amarela, um dourado, para ressaltar esse trecho do texto. Com qual objetivo foi usado essa cor? Então, essa expressão, não transmito, tem como objetivo destacar no texto, para enfatizar esse processo verbal. Então, é para ressaltar que foi utilizada uma cor diferente do restante do texto. E com isso, pretende-se, então, despertar a atenção dos leitores para o fato de que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, acreditam, o macaco não transmite a febre amarela, porque o único responsável por isso é o mosquito, ok? Exercício 7. O texto não é um amontoado de frases. Do ponto de vista sintático, as palavras que as constituem estão umas em relação às outras, formando uma rede que constrói o significado. Na campanha educativa, há 3 orações que dialogam entre si. Identifique os sujeitos de cada uma delas e, em seguida, classifique-os como agentes ou pacientes. Então, esse exercício pede para que nós identifiquemos o sujeito e classifiquemos esses sujeitos como agente do processo verbal ou paciente desse processo verbal, ok? Vamos analisar então, vou colocar aqui no quadro. Certo. Então, olha só, a primeira frase é a seguinte: eu não transmito febre amarela. O sujeito aqui é eu. A segunda frase é a seguinte: a doença é transmitida apenas por mosquitos. O sujeito aqui, a doença. Próximo, a culpa não é do macaco. O sujeito aqui, a culpa. Muito bem. Esses sujeitos aqui são agentes ou pacientes do processo verbal? Na primeira, eu tenho eu como um agente desse processo. Na segunda, daqui um pouco vocês vão entender melhor, mas eu tenho um sujeito que é paciente do processo verbal. E no último, a culpa
não é do macaco, eu tenho um sujeito agente. Agora vamos entender melhor essa questão do sujeito agente, sujeito paciente, porque depende da voz do verbo. Então vamos analisar aqui na letra B. Considerando o comportamento do sujeito em relação à ação expressa pelo processo verbal, identifique o tipo de voz presente em cada uma das orações da campanha, justifique sua resposta. Então vamos lá. A primeira, eu não transmito febre amarela. Essa oração está construída na voz ativa. E na voz ativa nós vimos que o sujeito ele é agente, ele é autor da ação verbal. Então por isso que o sujeito ali é agente. É agente do processo verbal e não paciente. Agora a próxima frase. A doença é transmitida apenas por mosquitos. Eu tenho um sujeito que é paciente da ação verbal porque essa voz está na forma passiva, ok? Então voz passiva. E a última, a culpa não é do macaco. Eu tenho aqui uma frase também, assim como a primeira, construída na voz ativa, em que o sujeito é agente, é autor do processo verbal. Então, voz ativa. Próxima questão, número 8. Para atribuir sentido a um texto, o leitor mobiliza um conjunto de conhecimentos que leva em conta, entre outros fatores, a forma como as palavras estão articuladas nas orações. Para comprovar essa afirmação, releia a segunda oração da campanha. A doença é transmitida apenas por mosquitos. Vou colocar aqui. A doença apenas por mosquitos. Muito bem. Qual é o tipo de voz passiva dessa oração? Nós vimos que existe a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, ok? Então, que tipo de voz passiva é essa? Essa voz aqui, ela é classificada como voz passiva analítica, porque o processo verbal aqui é composto pelo verbo ser mais verbo principal no particípio. Então a voz passiva analítica é construída dessa forma, o verbo ser mais o verbo principal no particípio. E existe também uma estrutura que nos ajuda a identificar, a qual você copiou ontem. Então eu tenho ali uma formação por sujeito paciente mais verbo ser mais verbo principal no gerúndio, aliás, no particípio, verbo principal no particípio, mais preposição, mais agente da passiva. Então vamos analisar aqui. Naquela frase, a doença é transmitida apenas por mosquitos, nós temos a doença como sujeito paciente, como nós vimos aqui na questão número 7, letra A. Temos também o verbo ser, que é um verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio, seguido aqui de preposição, mais agente da passiva, ok? Então, perceba que na voz ativa, mosquitos seria o sujeito agente, ok? Mas na voz passiva, o que é sujeito agente passa a ser agente da passiva. Vamos analisar então a próxima questão. Qual é a função sintática exercida pelo termo por mosquitos? Termo aqui, por mosquitos. A função é de agente da passiva, ok? C. Transforme a oração em voz ativa. Não se esqueça de
fazer as adaptações necessárias para garantir o sentido do texto. Como ficaria essa frase, então, na voz ativa? Apenas mosquitos transmitem a doença. Ok? Então, apenas mosquitos transmitem a doença. Assim ficaria, então, na voz ativa, conforme pede ali no exercício C. Vamos, então, à questão D. Na oração, se fosse excluída a palavra apenas, o sentido original da frase seria alterado? Justifique a sua resposta. Então, vamos pensar no seguinte. Se essa palavra fosse suprimida da oração, a frase ganharia um novo efeito de sentido, né? Porque ela perderia, na verdade, a ideia de exclusão, né? Além disso, a presença dessa palavra que atua como modalizador reforça o efeito de sentido da campanha educativa, né? Então, a febre amarela não pode ser transmitida por quaisquer outros animais, mas somente pelo mosquito, ok? Então, tem uma ideia de exclusão, então ela faz toda a diferença de sentido dentro do texto. Agora, a última questão. O que significa o símbolo, nós temos ali, antes da última oração da campanha educativa? Você conseguiu identificar? Aliás, antes disso tem a questão E, ali que eu esqueci. De que modo a escolha da voz passiva na campanha contribui para a construção de seu significado? Por qual motivo, então, foi escolhida a voz passiva? Afinal, nós estamos falando dela aqui neste exercício 8, né? Então, vamos pensar que essa peça publicitária, essa campanha educativa, procura tranquilizar mais a população sobre a transmissão da doença, né? E livrar os macacos dessa culpa, né? De ser um agente transmissor e culpar os mosquitos, né? Então, nesse caso, a escolha de a doença, né, como sujeito evidencia esse termo da oração, e a colocação de mosquito como agente da passiva, como nós vimos ali, de certa forma o torna secundário na oração, ok? Agora sim, o número 9. O que significa o símbolo antes da última oração da campanha educativa? Qual o significado desse símbolo, né? Então, esse símbolo significa hashtag, né? É uma ferramenta muito comum para os usuários das redes sociais. É formada por uma expressão ou palavra antecedida pelo símbolo, que é conhecido aqui no Brasil como o jogo da velha, como o quadrado, né? E as hashtags são utilizadas para criar categorias para os conteúdos publicitários e compartilhados na internet. Então, esse recurso ele possibilita uma identificação rápida pelos usuários, né, interessados no assunto publicado, ok? Então, por exemplo, como nós temos ali na campanha, hashtag a culpa não é do macaco. Como atividade, eu vou pedir então a vocês que realizem os exercícios 10 a 12, ok? Ali da parada obrigatória. Esses exercícios serão corrigidos na próxima semana, ok? Bom, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, nós poderemos conversar no nosso momento de interação na próxima segunda-feira. Então anote ali a atividade que você vai realizar. São os exercícios da página 12. Ele começa ali pelo exercício 10 e vai até a letra E do exercício 12, ok? Desejo a você bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço!